apóstolo Paulo, repleto de história para contar, né? Escreveu livros, ele viajou, ele pregou, operou sinais, foi liberto de prisão, apanhou. Tem um monte de história para contar. Histórias muitas vezes tristes, muitas histórias alegres. E para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 8º melhor momento do apóstolo Paulo. Vou te falar, é difícil, viu? Pegar somente 10 dos melhores momentos. Mas nós vamos fazer isso e vamos fazer agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. E aí, preparado para o momento número 8 do apóstolo Paulo? É isso aí, vamos lá! Primeiro, antes de mais nada, é claro, momento número 10. Vamos relembrar, né? A gente falou sobre o longo discurso de Paulo, da ressurreição de Eutico, né? Aquele longo discurso. No momento número 9 foi quando os demônios deram testemunho de Paulo. Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Foi aquele momento que até os demônios deram testemunho de Paulo. E agora nós vamos chegar no momento de número 8, né? É um momento que mostra a certeza de fé de Paulo, é um momento que mostra qual era a base da pregação de Paulo. E para este momento número 8, nós vamos correr em Atos dos Apóstolos no capítulo de número 14. Isso mesmo, estamos falando da primeira grande viagem missionária de Paulo. Havia pregado na cidade de Antioquia, ali da Síria. Haviam judeus, haviam novos cristãos ali, alguns gentios. Paulo prega, né, tem um certo êxito, sai de lá, vai para Icônio, e na cidade de Icônio há alguns judeus, há alguns gentios. Paulo começa a pregar ali e alguns judeus se convertem, alguns gentios estão se convertendo, só que acontece alguma coisa ali, muito importante. Notem que quando Paulo começa a pregar nessas cidades que havia um judeu, começou a ter muita perseguição de judeu contra ele. E quando descobrem que Paulo está ali pregando, eles começam a inflamar aquela população da cidade de Icônio contra Paulo e Barnabé. De modo que até os líderes da cidade começam a já ter um desgosto contra Paulo, eles já se acirram. Paulo continua pregando e tal, até que chega um momento que começam a conspirar contra Paulo para maltratar, para apedrejar. Eles queriam matar o apóstolo Paulo. Por este motivo, Paulo sai de Icônio e vai para a cidade de Listra. Veja bem, Icônio está mais ou menos situado nessa direção, e Listra está aqui próxima a Icônio. E ali já é uma região licaônica. Não era uma região que havia muitos judeus. Já era uma região completamente dominada pelo povo gentio, por costumes gregos. Essa região licaônica ela tinha muita questão, muita idolatria, né? E aí Paulo vai pregar nessa cidade. E acontece um fenômeno. Deus usa o apóstolo Paulo para curar um paralítico. Paulo estava pregando, as pessoas já estavam começando a ver a pregação de Paulo, e ali Paulo, Barnabé, de repente pregando, e o paralítico ele já devia estar ouvindo ensinamentos de Paulo. E num desses dias Paulo olha diretamente para o olho dele, e muito se remete a Atos capítulo. Não tem como você ler essa mensagem, né, de Atos capítulo 14 e não lembrar de Atos capítulo 3, quando Pedro cura um coxo. Agora é Paulo que olha para aquele paralítico e em alta voz. E quando se diz em alta voz, não é que ele gritou, mas é que ele falou numa altura suficiente que todos que estavam por perto ouviram e entenderam o que Paulo falou. E ele disse: levanta e anda. Naquele momento, o paralítico, que já cria Paulo, a Bíblia diz que Paulo percebeu que aquele homem tinha fé, aquele homem estava crendo na pregação de Paulo. Então Paulo, quando fala isso, aquele homem se levanta e começa a andar. Naquele mesmo momento o povo estava estupefato. E vocês vão ver que o povo fala em línguas licaônicas. Quando a Bíblia diz e falavam em línguas licaônicas, é para mostrar que Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, o que aquele povo estava falando. O apóstolo Paulo ele estava falando em grego, as pessoas entendiam grego, mas naquela região as pessoas tinham o dialeto deles. E naquele dialeto deles, eles mantiveram aquela cultura. E é engraçado que quando Paulo, ele opera aquele sinal de maravilha, quando Deus o usa, e aquele paralítico, ele anda, as pessoas começam a dizer: os deuses vieram até nós. Apontaram para Barnabé e falaram assim: aquele é Zeus. E para Paulo falaram assim: esse é Hermes. Porque na religião deles, ali na cultura deles, Zeus ele era o grande deus. E
como um grande Deus, Zeus não fazia o trabalho. Ele ficava quieto e os outros deuses menores serviam a ele. Então Zeus de escanteio e os outros deuses falavam por ele. Por isso eles puseram Barnabé como Zeus e Paulo, porque provavelmente era Paulo quem mais falava, então colocaram o nome dele de Hermes, compararam ao deus Hermes, que era um porta-voz de Zeus, ele era um mensageiro de Zeus. Inclusive, Hermes vai dar então a origem à palavra hermenêutica, que vem da mesma linha da palavra, que significa ser um intérprete, né? Trazer, explicar aquilo que os deuses queriam para a população, né? O que o Hermes fazia. E a palavra hermenêutica, que significa intérprete, né? Tá falando mais ou menos isso. Eles pegaram Paulo e falaram assim, esse é o Hermes. Barnabé é Zeus. Os deuses vieram até nós, em línguas licaônicas. Provavelmente Paulo não estava entendendo. Quando a gente faz a leitura bíblica, como vinha um versículo e outro, aparenta que foi tudo acontecendo no mesmo dia. Que Paulo operou a cura de manhã e que as pessoas falaram isso e que já logo à tarde a coisa aconteceu que foi muito rápido. Mas se a gente começar a parar e ver mais ou menos os pontos, a gente vai entender que isso não foi talvez tão rápido assim. Paulo talvez não estava entendendo o que eles estavam falando e que de repente começou um murmúrio na cidade. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava à porta da cidade, ficou sabendo, prepararam sacrifícios com bois e vieram aquela coisa toda. E quando começaram a vir, aí Paulo, ouvindo isso e percebendo o que aquela população estava fazendo, Paulo ele realiza e ele percebe que as pessoas estavam idolatrando a ele e a Barnabé. Então por isso que é importante a gente saber que estavam falando em línguas licaônicas, porque somente agora que Paulo vai advertir essas pessoas. Ele não advertiu no início porque provavelmente não entendeu mesmo. E agora, quando Paulo percebe que esse povo vem até ele, chega o momento número 8. Atos, capítulo 14. Eu vou ler somente a parte que mais me chamou a atenção. Vejamos, capítulo 14, versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Versículo 15, e onde chega o nosso momento. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Paulo e Barnabé, provavelmente Paulo tomando a dianteira ali, chega para eles e fala assim, o que vocês estão fazendo? Rasga as vestes. E eles falam, não façam isso. O que vocês estão pensando? E ele rasga a veste e fala assim, nós somos homens como vocês. Não somos dignos de adoração. E é este o momento número 8. Não nos idolatrem. Paulo pede, ele clama, ele roga para o povo, não me idolatrem. E é isso que nos dá a base para quem era Paulo. Paulo ele não queria ser idolatrado. E se você parar para pensar, quando Paulo é adulado pelo povo a fim de ser idolatrado, a gente hoje poderia parar para pensar, Paulo poderia usar isso como uma estratégia, porque ele tinha acabado de sair escorraçado de Antioquia. Em Icônio iam matar Paulo. Agora tem uma multidão inteira, uma cidade inteira que é idólatra, olhando para Paulo. Todo mundo queria ver. Paulo era o centro das atenções. Ele e Barnabé, eles estavam com a bola toda. Você entendeu? Eles estavam com a bola toda. O que eles falassem aquele povo, eles estavam sendo adulados, sabe, por aquele povo. E eles não se aproveitaram disso para proveito próprio. Para chegar e falar assim, gente, tá, sei o que, vamos ganhar um pouquinho mais o carisma do povo. Não! Ele na mesma hora corrigiu o povo, não façam isso. Isso demonstra que a base de Paulo era dar a glória somente a Cristo. Era dar o louvor somente a Jesus. Não era o que Paulo queria. Ele não queria receber louros, fama, aplausos. Paulo não queria isso. Essa era a base de Paulo. Não me idolatrem. Paulo, ele na hora começa a cortar o povo. E no começo do vídeo eu falei, em Antioquia, em Icônio, haviam judeus. E eles estavam já pregando, tal, tinham novos cristãos. Então aquele gentil, por conhecer os judeus, daquele público que conheceu os judeus, eles já sabiam mais ou menos o beabá de que Deus havia um Deus criador, de que ele só poderia adorar a Deus.
Então, quando Paulo prega nessas cidades, Paulo já fala de Cristo. Agora em Listra, Paulo ele percebe que ele tem que mudar um pouco a teologia dele e ele começa sempre a pregar agora para os gentios, começando pela criação. E ele anuncia o Deus Criador que fez os céus e a terra, para assim ele depois anunciar o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Isso vai acontecer também em Atos, no capítulo 17. Quando Paulo prega em Atenas, ele usa a mesma base teológica, o Deus Criador dos céus e a terra, e depois ele apresenta Cristo. Paulo agora percebe que havia essa necessidade, e vocês percebam que ele combate com Bíblia a idolatria do povo. Não me idolatrem. Paulo não quer a glória para si. E isso, meus irmãos, é uma coisa assim que a gente lendo na Bíblia acha bonito, mas nos dias de hoje, o que está acontecendo de pessoas que querem a glória para si, sabe? Quer a fama, quer o status. Eu sou fulano de tal e coloca primeiro, eu sou o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Enfim, as pessoas querem louro, muitas vezes querem glória para si, querem o aplauso da multidão. E isso não é evangelho. A honra e a glória é somente para Deus. E por isso que eu coloquei aí, número 8, não me idolatrem. É o tema desse melhor momento aí de Paulo. Amém? Na próxima semana falaremos do momento número 7 do apóstolo Paulo. Se você estiver gostando dessa série, deixa o seu like, aí comente o que você achou desse vídeo, comente o que você achou dessa atitude de Paulo. Inscreva-se no canal, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo.